Hoje o nosso vídeo é sobre a união de um índex, confecção de barra de protocolo em zircônia. Temos aqui nosso corpo de prova, temos aqui uma APT, temos aqui nosso corpo de prova, que é exatamente como vai ficar em boca no paciente, que é uma APT provisória, bem rica em detalhes. A gente está fazendo aqui agora a união. Essa primeira parte eu boto um pouquinho mais líquida para ir até aqui embaixo, não ficar falha dentro. E sempre a união eu começo os dois extremos, depois o meio, para não correr risco de distorcer. Botar aqui e ter alguma distorção, então eu boto os dois aqui, por último o meio. E sempre deixar não tão separado um do outro, mas não tão próximo, se tocando, porque para não dar interferência. A resina que a gente usa tem que ser essa, a Duralay Pater ou Imolay, né? Mas tem que ser a resina Pater. A gente remove o índex e essa passividade é o que a gente procura. E aqui a gente está fazendo agora a prova do protocolo inferior e da PT superior. Relaxa, relaxa, morde. Dá um sorrisão. Pode morder. Isso. A gente vai mandar para o laboratório para fazer pequeno ajuste, mais oclusal mesmo. Aqui de um lado e do outro. E aí foi feito aqui um registro de mordida, ó, bem pequeno, para não mudar a dimensão, nada. Abre. Ficar bem fácil para o laboratório. Relaxa. Morde. Ó. O laboratório fazer o ajuste que precisa ser feito para dar continuidade no trabalho. Abre. Para o pessoal ver o trabalho e querer fazer, né? Essa aqui é a nossa segunda paciente. A gente está fazendo aqui a prova da grade, prova do metal, da prótese PPR, que é a prótese parcial removível. E em cima é uma total. A gente vai fazer também a prova do plano de orientação. O laboratório manda com a medida. Abre mais. Um pouco fora do normal e a gente precisa ajustar em boca. Morde, morde. Ó, isso aqui a gente vai precisar ajustar tudo. Ajustar corredor, ajustar a dimensão do paciente. Essa altura aqui tem que ficar mais ou menos essa mesma altura daqui. E aí a gente vai precisar fazer todos esses dentes precisam tocar aqui também. E aí, vão acompanhando aí. Vou fazer aqui a remoção do excesso de cera. Como eu mostrei para vocês, a gente tira também aqui o corredor. Temos aqui fecha normal. O paciente consegue ter um vedamento satisfatório dos lábios e um volume razoável. Quando a gente colocar os dentes também, a gente consegue projetar um pouquinho mais esses lábios para fora, para dar mais harmonia. Dá um sorrisão. Ó, a prótese, apesar de ser com grampo, mas a gente deixa o grampo mais embaixo, a prótese bem adaptada, para poder, no sorriso, relaxa, dá um sorriso, não mostrar, sorrir bem forte, não mostrar o grampo do paciente. E em cima a gente tem a prótese total, ó,
com as marcações devidas. Linha do sorriso, linha média, dá um sorrisão. Ó, gente, sorriso bem forte. A gente tem aqui a linha do sorriso e a linha média. Às vezes a gente se baseia um pouco por aqui, um pouco por aqui também, mas a gente não leva muito em consideração os inferiores, porque pela falta lá e pela falta aqui, pode ser que tenha movimentado, mas a gente leva mais ou menos isso aqui de referência. E é isso, fazer um pequeno, acrescentar uma pequena quantidade de silicona leve para copiar melhor esse registro. Fecha? Sorri? Foi. Ó, eu gosto de botar um pouco de silicone leve para poder copiar ainda melhor. Faço duas marcações no de cima para poder segurar melhor o material e acrescento aqui para o paciente morder e ficar fiel. Então, quando eu levar para o articulador para fazer a montagem, já vai estar na posição, não vai ter mudado. Porque como tem cera aqui e aqui, e às vezes o paciente não consegue morder tão forte para ficar marcado nos dentes, e aí a gente usa essa técnica para facilitar a articulação do trabalho. E aí, da mesma forma que sair aqui, é o que vai para o laboratório, e aí não tem distorção, não. Porque a nossa terceira paciente, ela é protocolo provisório inferior e uma PT provisória superior. Filma eu abrindo isso aqui. Botar preto e branco agora. Foi muita luta, hein? Nada, foi ligeirinho, cheio de coisa. Rapaz, ainda não almocei, tô com fome, será o que é? Tá com fome? Tá. Você já almoçou, meu bem? É. Aí, ó. Abre. Tá melhorando. Usar sua prótese tranquilamente. Só uma questão de adaptação. Fecha um pouquinho. Isso. Relaxa. Abre. Já botou ali Aqui é a inferior. A gente bota em 2 pontos para facilitar o apoio. Não botar só aqui e atrás ficar folgado. E a gente vai tirar as medidas agora, a mesma coisa que a gente fez com a paciente anterior, para definir a dimensão do paciente. Suporte labial também, morde. Ó, aqui, ó, a gente percebe que a gente vai precisar. Abre, relaxa aqui a mordida, relaxa, relaxa. Morde lá atrás, relaxa, pode fechar. Isso, bem, fecha. Isso, aqui é a mordida dela. A gente precisa ficar atento, porque o paciente tende a jogar para frente. Abre, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Olha o tanto que ela veio. Abre, mais a posição, relaxa, relaxa, abre, abre bem grandão. E vai fechando devagarzinho. Vai fechando. E aí? Qual a posição? E aí, às vezes, se a gente não ficar atento a isso, a gente faz a marcação errada. Inclusive, esse parafuso aqui era como se ele fosse sair na vestibular, mas aí tá certo. E aí a gente vai montar os dentes seguindo essa posição do inferior. E aí agora a gente vai fazer o ajuste para encaixar uma na outra. Abre. Sentando aqui um volume de cera na própria paciente. Relaxa aqui, fecha normal. Sorri. Sorri bem forte. Bem forte. Abre. Abre.
Pronto, então é isso. Última paciente fecha. Última paciente finalizada. Acompanhe os próximos vídeos. Valeu!